Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma situação que muitos investidores, principalmente pessoas físicas, se apegam, ficam olhando e muitas vezes ficam girando a carteira muito por conta dessa situação aí na qual se apegam. Então eu vou falar sobre essa situação mais detalhadamente e fiquem comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu tenho uma surpresa aí para vocês, aquilo que eu considero que é o principal que o investidor pessoa física olhe, e aí eu tenho uma surpresa para vocês. Se vocês tiverem interesse eu posso mandar para vocês, basta comentar aí, mas claro, essa surpresa eu vou deixar para o final do vídeo. E eu estou aqui com o TradingView aberto, né, mostrando o desempenho do Ibovespa, do IDIV e do índice de energia elétrica. Então o Ibovespa, né, o termômetro do mercado aí, o termômetro da Bolsa de Valores brasileira, né, o Ibovespa aqui com essa performance aí, né? Vamos escolher aqui os últimos 5 anos, então a gente vê aí o Ibovespa 41%, o IDIV, que é o índice de dividendos, ou seja, empresas que pagam bons dividendos aí, 74%, então a gente vê como o IDIV historicamente performa melhor que o Ibovespa, né? E melhor ainda, uma alta de 99%, o índice de energia elétrica. E aqui no Status Invest, se a gente for ver a composição do Ibovespa, né, o Ibovespa nada mais é do que uma carteira teórica que serve aí como termômetro do mercado. Então ele utiliza ali aquelas ações que são as mais negociadas, né? Então aquelas ações que têm mais liquidez, como Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, Eletrobras, a própria B3, né, Ambev, Banco do Brasil. Qual que é o problema que muitos investidores, principalmente pessoas físicas, acabam cometendo? Qual o erro, né? É ficar toda hora olhando a rentabilidade da carteira e verificando se essa rentabilidade, se ela está acima ou abaixo do Ibovespa. E por que eu considero isso um erro, né, pessoal? Porque na verdade o Ibovespa é um índice muito mal feito na minha visão. Por quê? A gente pode ver que a Vale aqui, que é a maior posição aí do Ibovespa nesse momento, né, corresponde aí a 16% do Ibovespa, né? Então quer dizer, tem uma concentração muito grande aqui em Vale, né? E muitos investidores não gostam de investir na Vale, né? Não faz sentido para elas investir na Vale. A Vale é uma empresa cíclica, né? Então, por exemplo, para mim mesmo, né, pessoalmente não faz sentido investir na Vale, né? O Itaú, ele tem aqui 6% de participação. A Petrobras, né, entre a ação ordinária, que é o código 13, e a ação preferencial, que é o código 4, a gente vê aqui 11%, né? Então, só aí, 11% não, né, pessoal? 10%, perdão, um pouco, quase 11% aí. Então, o que acontece, né? Se a gente pega aqui só Vale e Petrobras, a gente já vê aí mais de 27%, né, de participação no Ibovespa. Então, mais de um quarto do Ibovespa é Vale e Petrobras. E para muitas pessoas não faz sentido investir nessas empresas. Então, eu mesmo, pessoalmente, né, não gosto de investir na Vale. Na Petrobras, nesse momento também não investiria, talvez num outro momento, mas enfim, na Petrobras também não faz sentido. São empresas muito cíclicas, elas pagam bons dividendos quando elas estão num topo, né, de ciclo, mas elas também passam períodos sem pagar dividendos. Então, para mim, não faz muito sentido investir em Vale e Petrobras. Bradesco é uma ação que eu gosto até, mas ali a gente vê 4%. Então, quer dizer, os bancos, né, e as commodities aí, petróleo, né, minério de ferro, são responsáveis por grande parte do Ibovespa. Aqui quando a gente olha por setor, por exemplo, né, a gente vê que o setor financeiro corresponde a 18%, né, do Ibovespa, e a parte aí de mineração corresponde aí a 16%. A parte de petróleo, gás, biocombustíveis, 15%. Então quer dizer, existe uma concentração muito grande. Então por essa razão eu considero que o Ibovespa é um índice muito mal feito, na verdade. Um índice que, claro, ok, ele é o termômetro do mercado, né, mas que ele não deve servir para o investidor pessoa física como um parâmetro se está bem ou não, né. Então essa rentabilidade aqui, eu pessoalmente, eu dispenso, não gosto de ficar vendo isso, não faz muito sentido para mim. Pouco me importa se a carteira está acima ou abaixo do Ibovespa, porque eu invisto em ações bem diferentes, né? Eu até gosto aqui do setor financeiro, gosto do Bradesco, gosto do Banco do Brasil, acho o Santander uma boa pagadora de dividendos, mas eu não tenho uma carteira concentrada como o Ibovespa, então não faz muito sentido ficar comparando. Então, para que serve o Ibovespa, né? O Ibovespa, como eu falei, serve como um termômetro e serve muito para gestores de fundos, né? Porque os gestores de fundos, eles precisam ficar prestando contas toda hora da rentabilidade deles, então acaba sendo uma obsessão dos fundos, né?
conseguir bater o Ibovespa, né? E os fundos, como eles têm grandes quantias, né, para investir, eles precisam investir em empresas que tenham uma liquidez grande, né? Então, para um fundo não adianta uma empresa que tem uma liquidez de 10 milhões de reais, por exemplo, porque ele precisa alocar um valor muitas vezes superior a esse. Então, não faz sentido alocar numa empresa que tenha uma liquidez aí de 9, 10 milhões de reais. Ele precisa de empresas que tenham liquidez muito maior, então acaba muitas vezes investindo nessas empresas que são responsáveis por uma grande fatia do Ibovespa. Então, por essa razão que para os gestores de fundos faz muito sentido ficar batendo o Ibovespa e falar disso toda hora. O mercado fala muito disso. Como o Ibovespa é o termômetro, então casas de análise também usam o Ibovespa ali para dizer que estão rendendo acima, por exemplo, para prestar contas, né, para os seus clientes. Mas para o investidor pessoa física, por todas essas razões, eu não acredito que isso faça sentido. E do que eu sei, assim, do que eu conheço, 99% dos investidores pessoas físicas muitas vezes ficam aí obcecados em bater o Ibovespa, mas isso não faz muito sentido na minha opinião. Já o índice de energia elétrica que eu comentei aqui, ele vai levar em consideração apenas empresas de energia elétrica, né? Então a gente vê aqui que o setor de energia elétrica é responsável por 100% da carteira. E a gente vê aqui que tem várias empresas aqui, né, interessantes. Aqui já é uma carteira hipotética mais bem balanceada, na minha opinião. Claro, ela é só para energia elétrica, mas a gente vê aqui as empresas com participações semelhantes na carteira, né, entre 5% e 6%. Então, quer dizer, já é uma carteira mais balanceada, na minha opinião, que faz mais sentido. Mas, claro, ninguém investe só em energia elétrica, então é um índice ali interessante para a gente observar, mas ninguém investe só em energia elétrica, então também não faria muito sentido ficar olhando só para esse índice. E o índice de dividendos é um índice que, na minha opinião, já faz mais sentido de olhar, né, para o investidor pessoa física que se propõe a montar uma carteira de longo prazo, visando aposentadoria, visando dividendos. Então, o índice de dividendos faz mais sentido, principalmente olhar aqui as médias, né, desse IDIV, né, a gente vê que atualmente aí ele tem um dividend yield na média dos 8%, então quer dizer, se você tem uma carteira aí com dividendo acima dessa faixa, ou nessa faixa, eu considero que é aceitável. Então eu gosto mais de ver essa média, né, do PL também, das ações aí que compõem o IDIV, mas eu também não considero que seja um índice totalmente confiável. A gente vê aqui que no histórico ele inclusive tem ali, né, uma valorização melhor que o Ibovespa, mas eu não considero que seja um índice totalmente confiável, porque, de novo, a gente vê uma certa concentração em alguns setores, né? Então, por exemplo, aqui siderurgia, metalurgia, né? A Gerdau, que é uma empresa altamente cíclica, que por essa razão eu não invisto. A Vale, né, que é de mineração, a Petrobras, de novo aqui, que paga grandes dividendos. Então, quer dizer, faz sentido para alguns setores, mas para outros também não faz tanto sentido assim. Claro que para uma carteira de dividendos, a gente já vê aqui que a parcela, né, de energia elétrica ela corresponde a 27% quase dessa carteira hipotética, então eu acho aí uma participação interessante. Agora aqui a parte de siderurgia, metalurgia, por exemplo, é um setor que eu pessoalmente não invisto. Petróleo e gás eu até invisto, né? Gosto da PetroRio, mas a PetroRio não paga dividendos. Então, quer dizer, não faz tanto sentido ficar também comparando toda hora com o IDIV. E qual que é o grande erro do investidor pessoa física? É ficar olhando isso aqui, ver que a sua carteira está abaixo do IBOV ou do IDIV e acabar vendendo ações, girando a carteira, né, não confiando no longo prazo, para poder fazer o rebalanceamento para tentar bater esse índice, né? Só que esse índice, bater o índice por si só, não gera renda. Então, agora eu vou mostrar aqui aquela surpresa que eu comentei, que se vocês tiverem interesse, basta vocês comentarem aqui, né, no canal, pedir o link que eu compartilho com vocês, que é uma planilha que eu montei aqui, uma planilha hipotética, né, pessoal? Claro que isso aqui não representa compra, venda, não representa realidade de nada aqui, eu só fiz uma hipótese aqui, né? Porque essa planilha vocês podem pegar e adaptar para a carteira de vocês. Então, aqui essa planilha ela tem os nomes dos ativos, né? O tipo de remuneração, juros sobre capital próprio, né, JCP ou dividendos. No caso aqui dos fundos imobiliários, rendimentos, né? E aqui você vai podendo preencher, né, mês a mês os recebimentos, né, as remunerações aí que geram a você os seus investimentos. Então, por exemplo, você vai poder colocar em janeiro, então vamos supor que fossem esses os pagamentos, né, de rendimentos, de JCP, de dividendos, você poderia colocar aqui. Também colocaria em fevereiro, então vamos supor que a Petrobras pagasse aí um JCP, né, em fevereiro aí, vamos colocar aqui isso, né, a Taesa também, né, só como uma hipótese, né.
vamos supor aqui que você coloque, né, e que você reinvestiu aí, então vamos supor que dê um aumento aqui no VGIR 11, né, e aí você vai então colocando, né, todos esses valores, né, que você recebe, né, de dividendos, de rendimentos, e aí aqui vai dando o total e depois você pode fazer uma média, né, para ver em média quanto que você recebeu de dividendos. Você também pode fazer aqui daí ir colocando por ano, né, 2023 quanto que vai dar, 2024, 2025, 2026, assim você vai acompanhando a evolução da sua carteira. Eu acredito que essa sim é a melhor métrica, né? É você pegar a sua carteira, ver quanto que a sua carteira gera de renda passiva ao mês, né? Colocar isso na planilha e ir somando para verificar a evolução da renda passiva, pouco importando se aquela carteira está rendendo mais que o Ibovespa ou não, porque uma carteira de dividendos visando a aposentadoria, ela tem fatias ali, né? Muito diferentes das fatias lá que a gente vê no Ibovespa, né? Se você é um investidor pessoa física, né, que pretende o longo prazo para aposentadoria, muito provavelmente você não vai investir 16% na Vale, né, 6% no Itaú. Itaú vem pagando poucos dividendos. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que observar e o que a gente tem que prestar atenção, né, pessoal? Para a gente não ficar girando a carteira e mudando de objetivo a cada mês. Então, pessoal, quero saber se vocês gostaram do vídeo. Se vocês quiserem a planilha, ela está à disposição. É só deixar o comentário que eu mando o link para vocês e aí vocês podem adaptar para a carteira de vocês. Essa planilha também é muito interessante. Eu pessoalmente uso uma planilha exatamente nesse modelo para fins de imposto de renda também, então isso é muito bom. Quero saber se vocês gostaram do vídeo, então deixem curtida. E se ficou até agora acompanhando o vídeo é porque gostou do vídeo, então já deixa o botão aí de inscrição, né? Clica no botão de inscrição aí para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima.